E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes, sou professor de informática para concursos. E hoje nós vamos dar uma aula aí diferente, um pouco diferente. Por quê? Porque essa aula, na verdade, ela foi colocada aí para a galera que, primeiro, lá no canal do YouTube, pediu bastante essa aula, a aula 2, porque a aula 1 já teve, tá? Outra, foi uma das aulas mais visualizadas que teve. Eu acho que por motivo da pandemia, alguns professores, que desejaram ministrar algumas aulas online e usaram essa aula aí também para dar algumas explicações para os seus alunos, tá certo? Então, olha só, esse tema ele não cai tanto, eu não posso dizer que não cai, porque questões é o que não falta, tá? Agora ele como é que se diz? A quantidade de questões desse tema não são muitas assim, porque primeiro é um tema que de imediato parece ser fácil, tá certo? De imediato parece ser fácil. Quando eu falar o nome do assunto, vocês já vão, professor, isso é muito fácil, isso aí não cai. Que cai, cai. Agora a recorrência não é tanto, tá? Por isso que quando eu vim gravar essa aula, o foco direcional não era para os concurseiros, apesar que eu trouxe, tá certo? Algumas questões relacionadas com esse tema para vocês saberem que cai, tá? Há essa situação onde cai esse assunto. E o tema que nós vamos abordar hoje é o Paint ou Paint, do jeito que vocês pronunciarem, tá bom? Então olha só, vamos lá, sem mais delongas. Vamos para o nosso primeiro slide. E como sempre, o primeiro slide do professor é de apresentação, onde aqui nós temos o nome do professor William Moraes. Nós temos aqui, informática para concursos. E aqui nós temos aqui a formação do professor a quem quiser ou que possa interessar aí a formação do professor, ok? Show de bola. Então vamos lá, olha só. Então o nosso assunto vai ser o Paint ou Paint, depende da pronúncia de vocês. Os dois estão corretos, tá certo? Então o que acontece? Olha só, o Paint, ele é um acessório do Microsoft Windows, tá bom? Antigamente ele era chamado de Paintbrush, tá ok? Depois passou a ser chamado só de Paint ou Paint aí, dependendo da pronúncia de vocês, tá? Eu chamo muito de Paint, ok? Então primeiro é o conceito. Que tipo de programa, tá pessoal? Mas você não falou que é acessório? Acessório é um programa, só muda a categoria do programa. Nós vimos em algumas aulas aí no nosso canal que existem os 4 tipos, categorias de programas. Existem os sistemas básicos, existem os softwares básicos, softwares aplicativos, softwares utilitários e os softwares firmwares. Nós vimos em aulas anteriores, tá ok? Beleza, esse aqui é um software acessório, ou seja, ele está dentro do sistema operacional. Ele já vem, é um software embargado, como chamam, Ele já vem junto com o outro, tá bom? Então, repetindo, que tipo de programa é o Paint? Ele é um programa de desenho da Microsoft, só que é um programa de desenho básico. Ele não é um programa de desenho profissional, tá ok? Então ele não é um programa de desenho profissional. Se você deseja aprender um desenho profissional, aí você não vai querer aprender o Paint. Você vai atrás de CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, programas que trabalham com designer gráficos profissionais, tá bom? Já o Paint, ele é um programa de desenho básico para iniciante, tá ok? Show de bola. Então, olha só, aqui nós temos o conceito. Deixa eu pegar aqui o nosso, marcador. Vou pegar aqui a corzinha verde rápido para colocar, nosso tema aqui da nossa aula é o Paint, que é um programa de desenho básico da Microsoft que já vem dentro do próprio sistema operacional Windows. Resumindo, todo computador que tem o sistema operacional Windows, ele tem o Paint, tá ok? Por quê? Porque é um acessório, tá? Então, conceituando, mas teoricamente, nós temos aqui que é o quê? É um software utilizado para a criação de quê?
para a criação de desenhos, e ele ainda chama mais atenção, desenhos simples, e também para a edição de imagens. Lembrando, novamente batendo na mesma tecla, nós estamos falando do Paint, que é um programa de desenho básico, é um programa de desenho para iniciante, é um programa de desenho que não é profissional. E esse programa de desenho, ele serve para desenhos simples e também para edição de imagens simples, tá certo? Não quer dizer que eu vou fazer tudo o que eu pensar em uma imagem, não. Ele é limitado, tá ok? Então, beleza. O programa é incluso como um acessório, tá? Como nós falamos aqui, ó, no sistema operacional Windows da Microsoft, e em suas primeiras versões era conhecido como Paintbrush, tá certo? Paintbrush, ou seja, um programa de desenho. Ele continuou sendo abreviado e fica chamando hoje em dia chamado de Paint ou Paint, dependendo da pronúncia, dependendo do regionalismo aí do inglês de vocês. Tá ok, galerinha? Então isso aí foi o conceito, tá? E nós vamos ver o Paint não só para concurso. Nós vamos dar uma olhada que cai em concurso. Mas o nosso foco, como eu já falei, não é para os concurseiros, tá ok? Apesar que vai ser ótimo, né? Se você assistir essa aula, se você dominar o assunto, se cair qualquer questões dessa, e até mesmo você que está dizendo assim, isso aí é muito fácil. Na hora que eu mostrar questões aqui a respeito do Paint e questões recentes, 2019, 2018, tá ok? Você vai ficar arriscado até errar a questão, tá? Quer apostar? Então vamos lá, continue assistindo que você vai ver, tá ok? Então beleza, o foco mesmo é para quem? É a segunda aula do Paint, tá certo? Que a gente vai aprender algumas ferramentas, tá? Professor, mas ferramenta nem cai na prova. Dá uma olhada para ver se não cai. Vou trazer questões aqui de ferramentas, tá bom? Então, show de bola, galerinha. Vamos aí para o nosso próximo slide, já que nós vimos aí o conceito, né, de Paint, que é um programa de desenho básico, ou seja, para iniciante, não é um programa de desenho profissional, né, que trabalha com desenhos simples e edições de imagens também, tá? Quando a gente fala de edição de imagem, a pessoa é igual de edição de imagem, ó, vou poder fazer um banho? Nada, é limitado, tá ok? Show de bola, vamos lá! E eu trouxe aqui uma questãozinha já de cara para vocês, tá certo? Que é uma questão também recente, de 2018, olha só, questão, vou pegar aqui o nosso pincel, a cor amarela, questão, olha o ano da nossa questão, 2018, olha a banca, VUNESP, uma banca, né, bem conceituada, e para o cargo de supervisor de ensino, para o cargo de educação, galerinha. Então, em termos de educação, né, vira e mexe, o Paint ou o Paint tá lá presente, tá bom? Então, olha só, vamos para o enunciado da nossa primeira questão. E eu trouxe logo a primeira questão, antes de nós abrirmos o Paint para trabalharmos, tá? Para você, concurseiro, saber, ó, que cai em prova, 2018, olha só, cai questões, tá bom? Então, beleza, uma questão bem light, tá certo? Então, olha o enunciado dela. Primeiro, tem-se as seguintes ações executadas no Microsoft Windows 10. Lembrando, tanto faz, poderia ser o Windows 10, poderia ser o Windows 7, poderia ser o Windows XP, vai ser praticamente muito similar. A gente vai ver a diferença aqui. Ele está dizendo aqui o processo de abrir o Paint ou o Paint, processo de abrir o Paint no Windows 7. Eu vou até, olha só, chamar a atenção. Mas, na prática, nós vamos abrir no Windows 10, né? Porque o computador aqui do professor tem o Windows 10. Então aqui, ó, ele está chamando a atenção que é o Windows 7. Em sua configuração original, ele quer saber como é que eu faço para abrir o Paint, para abrir o Paint. Beleza. Primeiro lugar, o que eu devo fazer? Então aqui, ó, primeiro, ele está dizendo clicar em todos os programas. Segundo, clicar no botão iniciar. Terceiro, tá certo? Olha só. Terceiro, clicar no programa Paint. Quarto, clicar na pasta acessórios. Ele quer saber quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro. Todos esses passos que ele botou aqui, ó, todos esses passos
fazem parte do processo de abertura do Paint ou abertura do Paint, tá ok? Do nosso programa de desenho que não é profissional, que já vem do sistema operacional Windows. Agora ele quer que você coloque em ordem quem é primeiro aqui, ó. Então ele disse: o primeiro, clicar em todos os programas. Segundo, clicar no botão iniciar. Nós já sabemos que a gente tem que clicar onde? Primeiro é botão iniciar, né? Primeiro é o botão iniciar, é a porta de entrada, é a janela de entrada no sistema operacional Windows, o botão iniciar. Tanto que teve uma versão que tentou tirar o botão iniciar e a resistência foi grande, foi confusão para a Microsoft. Tanto que depois voltaram com o botão iniciar, tá ok? Show de bola. Então vamos lá, galera. Então olha só, então em primeiro lugar, tá certo? Eu vou botar logo numa ordem aqui nossa, né? Nossa, à medida que a gente vai falando, tá? Vou pegar aqui a cor verde. Então olha só, passo a passo, como eu abro o software, o acessório Paint. Primeiro é botão iniciar. Depois que eu clico no botão iniciar, é que eu vou aonde? Eu vou no segundo aqui, ó, no segundo eu vou em todos os programas, olha só, pronto, aqui, só aqui, ó, todos os programas. Só aqui, esse programa saiu muito feio, né? Mas tudo bem, tá? Então, olha só aqui eu já vou delimitar gente aqui, ó. Então, se eu sei que o número 1 é botão iniciar, olha só, ó, quem é botão iniciar? Aqui é o número 2, ó. Então vai iniciar com 2. Então isso quer dizer que tá fora, ó. Tá fora, tá certo? E os outros 3 estão dentro. Letra C e letra D e a letra E ainda tem condições de ser gabaritado uma dessas 3 alternativas, tá? Começar com 1, não, quer clicar em todos os programas. Só vai aparecer todos os programas depois que eu clicar no botão iniciar, tá bom? Essa aqui é um pouco da prática de exercício. Daqui a pouco a gente vai para a prática do Windows, que é abrir realmente o Paint aí em nosso computador, tá bom? Então, beleza. O 2, no caso, seria o 1, olha só, o segundo passo seria o 1, clicar em todos os programas. Se é em todos os programas, ó, a letra E já sai fora também, ó. Não pode ser a letra A, não pode ser a letra B e não pode ser a letra E. Por quê, professor? Porque o primeiro passo é o número 2. Se o primeiro passo para abrir o Paint é o número 2 aqui, ó, então aqui está começando com 1, então não pode ser, aqui está começando com 1 também, então já estão descartados. Aqui, ó, tá certo, começa com 2, que o 2 é clicar no botão iniciar, só que o próximo é quem? É o 4, né? O 4 é clicar na pasta acessórios, que a pasta acessórios só vai aparecer depois que você clicar em todos os programas, tá certo? Então, aí sim. Agora o terceiro, cliquei no botão primeiro, botão iniciar, segundo, todos os programas e terceiro, você vai clicar onde? Aí tem ali, terceiro, clicar no programa Paint? Não, é clicar na pasta acessórios, tá certo? Então aqui vem o quarto, né? Ou o terceiro, é porque tá um pouco, eu tô confundindo um pouquinho vocês por causa da minha numeração, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, pasta acessórios, nós vamos dar uma olhadinha, tá, galerinha? Que deu uma modificada aqui, que ele está seguindo, é o Windows 7. Nós vamos abrir no Windows 10 e nós vamos ver a diferença, que também é interessante pra gente. Para depois do terceiro que clicou em pasta acessórios, você vem aqui em clicar no programa Paint, ou seja, vou botar direto aqui, ó, Paint, tá certo? Ou seja, é o programa direto. Então, esses são os passos. Esses aí que nós estamos vendo, que eu botei em verde, são os passo a passo de como abrir o programa, como abrir o acessório Paint. Primeiro, botão iniciar. Segundo, todos os programas. Terceiro, pasta acessórios. Quarto, o Paint, o programa Paint, tá ok? Então, nós vimos que só quem está agora concorrendo à letra a ser gabaritada é a letra C e a letra D. Nós vimos também que o que acontece? Aqui, ó, está correto, aqui, ó, está correto.
Aqui, ó, está correto e aqui também está correto. Agora eu vou desempatar. Agora eu vou anular a questão que não pode ser e ficar com a alternativa a ser gabaritada, tá? Que no caso aqui, ó, tá? É pasta acessórios, tá? E quem é pasta acessórios? Olha só, pasta acessórios é o quarto, ó. Então, o quarto, ó, é esse aqui, ó. Então, esse aqui está correto. Então, primeiro, olha só, o que eu tenho que fazer? Botão iniciar. O botão iniciar, nós vimos aqui que é o número 2, olha só. Botão iniciar. Segundo, o que eu tenho que fazer? Todos os programas. Quem é todos os programas? É o número quem? É o número 1, tá aqui, ó, o número 1, todos os programas. Então, tá aqui, ó, tá aqui o 2, tá aqui o 1. Terceiro aqui, nos passos do professor, pasta acessórios. Quem é pasta acessórios? É o 4, olha só, é o 4. E o 4, olha só, tá bem aqui, ó. E o quarto, que é o Paint, olha só, clicar no programa Paint, que é o item 3, ó. Então está tudo ok. Essa aqui, ó, é a ser gabaritada, ó. E essa aqui está fora também, ó, está fora. E a letra a ser gabaritada, deixa eu só pegar aqui o nosso, né, apagador para me apagar essa linhazinha bem aqui. E a nossa alternativa a ser gabaritada é a letra D. A letra D é a letra a ser gabaritada, ok? Então, essa questão aí, que ela é um pouquinho confusa, tá certo? Tem muitos iriam acertar, outros iriam ser confundindo a tal ponto e gabaritar, ou seja, errar a questão, né? Tentar gabaritar outra alternativa que estaria errado, ok, galerinha? Então, nós vimos o primeiro slide, tá? Tirando a apresentação do professor, o primeiro slide foi o conceito, tá? O segundo slide foi a questão em si, uma questão falando como abrir o Microsoft Paint, tá certo? Microsoft, né? Acessório Paint. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, tá? Nós vimos no Windows 7. No Windows 10, é o mais recente, ó, eu vou colocar aqui, né? Pressionar aqui, sair da apresentação, manter aqueles risquinhos ali pra gente daqui a pouco, tá? E nós vamos abrir o Paint estando no Windows 10, que no caso é esse sistema operacional que nós estamos usando aqui, tá bom? Então, beleza, olha só. Para me abrir o Paint, eu também vou lá no botão iniciar, tá certo? Vou no botão iniciar, aí já vem uma alteração, tá? Uma alteração. O botão iniciar, ele alterou um pouco a aparência, mas continuou sendo chamado, né, do mesmo jeito. Botão iniciar. No Windows 7 era aquela bolinha, tá certo? A logomarca do Windows da Microsoft, uma bolinha. Aqui ficou um quadrado bem em perspectiva. Beleza, mas ainda com a logomarca do Windows, tá? Então o que acontece? Botão iniciar, na hora que eu clico em botão iniciar, lá no Windows 7, tá certo? Era todos os programas. Aqui já deu uma mudada, uma alterada. Aqui é todos os aplicativos, tá certo? Aqui é todos os aplicativos, tá bom? Ó, botão iniciar, todos os aplicativos. Outra mudança que teve, tá ok? Lá era acessórios. Aqui teve um acréscimo. Acessórios do Windows, tá? Então, repetindo. Primeiro, botão iniciar, todos os aplicativos, acessórios do Windows, e você vai atrás do nome do programa, que é o Paint, tá ok? Que é o Paint. Então, como estão, né? Os alunos aqui estão falando com o professor, porque o professor esqueceu o WhatsApp aberto, o professor vai fechar aqui o WhatsApp dele, né? E vai minimizar novamente, para não ter interferência. Foi um erro, peço até desculpas. Beleza, vamos continuar. Então, o que acontece? Essa é a tela principal do Paint, do acessório Paint.
Tá ok, galerinha? Nós vimos isso aí na aula anterior, tá? Claro, vai ser impossível eu falar alguma coisa sem comentar esses nomes aí, tá? Poderia até ser uma revisão. Vamos fazer uma revisão rápida, mas lembrando, esses elementos da tela principal tá na aula anterior, na aula 1 do Paint, que já faz um tempinho, tá? Então, olha só falando rapidamente aqui, ó, nós temos a primeira barra, que é a barra de título, onde fica o título do programa que eu estou e o nome do programa, o nome do arquivo. Como ainda não está salvo, aqui ó, só está escrito sem título, tá? Na hora que eu salvar o meu arquivo, na hora que eu salvar o meu desenho, a minha imagem, o nome que eu colocar, ele vai para ali onde tem substituir aquele nome sem título. Então, barra de título é a primeira barra lá de cima para baixo, tá certo? Aqui nós temos a barra de acesso rápido, só revisão. A barra de acesso rápido. Aqui nós temos o botão ou menu arquivo, que quando eu clico, ó, tem várias opções, tá bom? Aqui nós temos as guias, sendo que essas guias é a guia início e a guia exibir, onde cada guia dessas, tá? Quando eu clico na guia exibir, aparece uma faixa de opções com as ferramentas da guia exibir. Quando eu clico na guia início, vai aparecer a faixa de opções com as ferramentas da guia início, tá bom? Então, beleza. Nós vimos barra de título, barra de acesso rápido, botão ou menu arquivo, nós vimos as guias e as faixas de opções, tá? Abaixo da faixa de opções eu tenho duas réguas, tá? Aqui do outro lado, aqui ó, na parte inferior e na parte lateral, eu tenho duas barras de rolagem. Barras de rolagem por quê? Porque serve para rolar na tela, para visualizar o que tem acima, abaixo ou aos lados, tá ok? Show de bola! Com isso, nós vimos todos os elementos da tela principal. Professor, e aqueles iconezinhos lá no canto? Aí também, né? Esse aí eu já falei na aula anterior, que é o minimizar, o restaurar ou maximizar, depende da situação. E nós temos o botão fechar, ok, galerinha? Show de bola! Essa aula de hoje, nós vamos nos prender à faixa de opções. Nós vamos nos prender a algumas ferramentas onde os professores trabalham com seus alunos em sala de aula. E claro, essas ferramentas caem em prova, essas ferramentas, algumas funções, teclas que a gente utiliza também caem em provas de concurso, tá ok? Então fiquem ligados, tá? Beleza, show de bola. Então, olha só. Então, galerinha, nós vamos ficar por aqui nesse slide, tá bom? E na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade, ok? Então, lembrando, eu sou o professor William Moraes, sou professor de informática para concursos. Um abraço e a gente se encontra na próxima aula. Fui!